Não. Eu também acho. Ele tá sem fone. Aí. Tá Agora engraçado. sim, gravação funcionando. Bom dia a todas, bom dia a todos. Esta é a nossa aula 20 e qualquer coisa de Direito Administrativo 1. Nós estamos tratando de servidor público e nós temos ainda um roteiro sobre servidor público para passar, que é o que nós vamos fazer nas aulas de hoje e talvez na aula de quinta-feira. Vamos lá. Vocês conseguem ver a minha tela? Agentes Públicos 3. Este silêncio retumbante significa sim? Opa, alguém escreveu aí. Professor, o senhor nos escuta? A resposta é não, porque eu estava com o mudo apertado, que eu estava sem caixa de som. E aqui o Wilson também fala, professor, eu tenho uma dúvida. Me desculpa, gente, agora eu acho que eu estou com ouvidos abertos, eu estou à disposição de vocês, pode perguntar. Acho que agora sim. Pensei que você tinha me ignorado, assim, sumariamente. Eu tava triste. Não, eu não faria isso, Wilson, que me perdoa. Se por acaso eu tenho um problema com tecnologia, eu sou velho. Então, se por acaso acontecer, a probabilidade foi o peopleer, tá? Pois não. Imagina. Professor, é uma dúvida mais técnica mesmo. O trabalho que o senhor deu, essas 7 laudas incluem a capa e a bibliografia? Olha, gente, eu não sei. A letra pode ser grande, eu posso botar espaço entre Não, os isso tá parágrafos, definido. né? Gente, se o trabalho de vocês tiver começo, meio e fim, tiver consistência, pode ser um trabalho de 4 laudas, pode ser um trabalho de 10 laudas, eu vou dar a mesma importância. O que não dá é fazer recorte e cola, né? O que importa realmente é mostrar que o aluno, a aluna sabia do que estava falando. Tá bom. Eu Mais não uma vou ficar dúvida. triste. Eu não vou ficar triste se vocês mandarem para mim um trabalho sem capa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tá bom. E mais uma dúvida. Mas acho que isso eu vou fazer. Bom, vou fazer agora. Daí a gente estava lendo um julgamento e tem uma parte que ele fala sobre licitação. Ele fala sobre. Porque você tem a licitação, tem a compra, aí eles têm essa adesão ao adesão ao registro de preço. Sim. Isso, assim, basicamente é como se você fizesse alguma compra e colocasse o cupom fiscal lá junto nessa lista de compras de uma entidade, certo? Não, é um pouquinho diferente. O registro de preço é uma forma do poder público saber que se ele precisar comprar um material de escritório, por exemplo, ele vai poder comprar com o preço registrado. Então, se ele for fazer uma compra, puxa, acabou o papel aqui da impressora, eu tenho que comprar. Ele vai lá no registro de preço, ele vê qual é o preço que ele aceitou, que os fornecedores aceitaram fornecer, e vai ser cobrado aquele valor constante do registro e não o valor de mercado no momento. Tá, É uma, entendi. o poder público, por força do artigo 37, caput, mas também inciso 21, só pode adquirir bens mediante licitação, ou seja, há um procedimento que dá legitimidade para que o poder público gaste dinheiro público com a aquisição de algum bem. É claro que a burocracia do Estado, assim, precisa de papel, precisa de caneta, precisa de tinta para impressora, precisa de computador, precisa de internet, mas tudo isso custa. E é preciso um processo licitatório para que se constate que o poder público realmente precisa daqueles equipamentos naquela quantidade e que, quando fez o processo para a aquisição daqueles bens, conseguiu obter a proposta mais vantajosa. Nós vamos ver isso no semestre que vem. O registro de preço é simplesmente uma forma de registrar o seguinte: olha, os preços do material de escritório são esses aqui da lista, esses preços são válidos por 1 ano ou por 2 anos, e se por acaso acabar o nosso material de escritório, a gente vai nessa lista de preço, ver quem são os cadastrados e compra deles nesse preço. Tá bom. Entendi. Obrigado, professor. Não é nada.
À disposição. É que, assim, como a gente não teve aula de licitação, isso acaba sendo mais complicado, né? Vocês acabam fazendo uma pesquisa sobre uma questão envolvendo serviço público, administração pública, e, puxa, registro de preço, o que que é isso, né? É um termo técnico. Mas tudo bem. Tem uma vantagem, depois de 7 anos, mais ou menos, nós vamos começar a fazer uma aula de licitações que tem a nova lei. Essa nova lei está para ser aprovada já faz uns 5, 6, 7 anos. Então, finalmente aconteceu. E tem uma novidade, né? A primeira vez na história do Brasil, ou talvez na história mundial, que tem uma lei que revoga a lei anterior, mas essa revogação é daqui a 2 anos. Então, atualmente, nós temos duas leis de licitações. O administrador público pode escolher se prefere aplicar a lei nova ou aplicar a lei antiga, que tem prazo de validade ainda de 2 anos. Sim. Mas tem razão de ser, tá? Eu gostei do motivo de acontecer isso, foi engraçado, foi estranho, mas tem todo sentido, toda finalidade. É uma forma de o administrador público ter 2 anos para ir treinando, para se acostumar com a nova lei e, em caso de dúvida, aplicar a lei anterior. Mas tudo bem, eu acho que semana que vem a gente vê isso. Tá Caso bom. vocês queiram continuar sendo meus alunos, né? Não sei, de repente vocês mudam de sala. Vamos ver. E tem Perfeito. mais alguma dúvida? Tem mais alguma questão? A Júlia queria saber se eu estou escutando, agora eu estou. Não, a minha pergunta era exatamente igual a do Yus, que se contava, se a capa contava para as laudas que o senhor tinha estabelecido, mas tudo certo. Tá certo. A letra é tipo 7, né? O espaçamento é nenhum, tá? Então vocês vão ter que escrever bastante. Brincadeira. Regra BNT pode fazer tipo 12 e espaço 1,5, não há problema nenhum. Ok? Perfeito, professor, obrigada. Nada, mas se quiser fazer tudo colado também, tá tudo bem, viu? Não vou brigar com vocês se a regra BNT não for seguida. Isso a gente trata em iniciação científica e TCC. Aqui eu não estou tão preocupado, eu estou mais preocupado com o conteúdo. E outra também, como vocês não têm o direito, pelas regras do jogo, de ficar transcrevendo recorte e cola, preencher 5 páginas acaba sendo um trabalho bem legal. Não dá para encher linguiça, né? Fica legal o negócio. Acaba tendo que fazer um trabalho consistente. Mas nada que vocês não tirem de letra. Tenho certeza que há os professores com trabalhos muito mais complicados que os meus. Só falta alguém falar assim, não, professor, o senhor é o pior de todos. Mas obrigado por não terem dito isso. Bom, vamos lá para a matéria. Ainda serviço público, vocês estão vendo a tela? Sim. Beleza. Sim, sim. Direitos e vantagens do servidor efetivo federal. Eu vou falar para vocês alguns termos técnicos que constam da Lei 8.112, mas se vocês forem nas leis e estatutos do servidor público estadual, estaduais e municipais, vocês vão ver esses termos também, tá bom? Todo servidor público, ele tem direito aos chamados vencimentos, ele também tem direito a indenizações, a gratificações, a diárias, adicionais de férias, adicionais, férias, licenças, concessões e direito de petição. Bom, eu vou inverter a ordem e vou falar para vocês do direito de petição. Quem é bom de Google e puder entrar na Constituição Federal, você vai ver que no artigo 5º tem um inciso com 2 alíneas que conferem a todo cidadão brasileiro o direito de peticionar ao serviço público. Nós todos temos o direito de acesso às repartições públicas, acesso à administração. Todos nós temos direito de pleitear qualquer coisa junto ao Estado. Nós não temos só direito de petição no sentido jurisdicional, mas nós temos direito de pedir qualquer coisa para o poder público. O poder público, ele tem o dever de nos responder. Eu não disse que ele tem o dever de nos dar aquilo que nós pedimos. Eu disse apenas que o poder público tem, como nós temos o direito de petição, o direito de pedir, o direito de requerer, o Estado tem o dever de responder. O que pode simplesmente dizer o seguinte, olha, o que você está me pedindo não faz sentido, eu nego o seu pedido, sabe? Não há problema nenhum nisso, mas ele tem o dever de te responder.
Num ambiente hierarquicamente estruturado, como é o serviço público, é muito complicado o servidor público se dirigir a seu superior. Assim, é muito complicado o subordinado questionar uma ordem do superior. Isso é muito complicado. Mas o servidor público tem o direito de peticionar. O servidor público, em determinadas circunstâncias, tem o direito de chegar até o seu superior hierárquico e perguntar para ele por que o superior está fazendo tal coisa. E o superior, ele tem o dever de responder. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos imaginar que a Júlia é minha chefe numa repartição pública e ela simplesmente não suporta a minha presença. Ela quer fazer de tudo para me prejudicar. Júlia, eu vou fazer de conta que isso aqui é apenas uma situação hipotética, tá bom? O que acontece? Nós vamos inverter. Eu que não suporto a Júlia, eu que sou o chefe da Júlia. E o Yuski é meu chefe. A Júlia, não aguentando mais a perseguição que ela sofre de mim na repartição pública, ela entrega para mim uma petição. E ela fala assim: ô chefe, por que você está me perseguindo? Por que eu acho que você está me perseguindo? Por que tudo que eu faço não está bom? O que você está querendo atrás de mim? Se por acaso o que eu estiver falando, o senhor não quiser me responder, etc., não tem problema. Que esta petição seja encaminhada ao IUSC, que é o seu chefe, como recurso. Veja, se eu não responder, a Júlia tem o direito de escalar essa questão até o meu chefe para que o meu chefe responda. Vamos dar um exemplo técnico agora, vamos dar um exemplo prático. O meu chefe não gosta de mim e ele quer me remover para outra repartição. Ele quer me mandar embora daquele espaço usando da remoção. O que é remoção? Por força de interesse público. Assim, o Estado, a administração pública precisa de um servidor em outro lugar e o chefe designa alguém para ser removido. A remoção, gente, ela não é penalidade. Ninguém sofre uma pena de remoção. A remoção existe porque o interesse público impõe que uma pessoa seja removida daqui para lá. Mas vamos imaginar que eu não sou a melhor pessoa para ser removida e o meu chefe apenas se utilizou da situação para se ver livre de mim. Eu posso perfeitamente peticionar a ele dizendo assim: vem cá, por que a remoção foi para mim se há outras pessoas mais qualificadas que eu, se o interesse público impõe que outra pessoa com outra qualificação seja removida em vez de mim? Se o senhor não me responder, que o seu chefe responda. Ou seja, é o direito pelo qual nós temos acesso às respostas da administração pública. Tem uma coisa importante a respeito dessa petição. Todas as vezes que você estiver no setor público, faça a pergunta diretamente a seu chefe, formalize a pergunta diretamente ao seu chefe. Se você for direto para o chefe do seu chefe, você fará uma coisa que a gente chama de insubordinação. Você está passando por cima do seu superior imediato e isso é considerado ilícito, passível até de demissão em certas circunstâncias. No serviço militar, o direito de petição também existe, ele é considerado claro que o servidor público militar não está debaixo da Lei 8.112, eles têm uma outra legislação, outro regime, um outro estatuto, mas eles também têm direito de petição, eles têm direito de perguntar por quê e eles têm o direito de receber a resposta, ok? Bom, já falamos aqui da questão jurídica, que é o direito de petição, ou a questão política, melhor dizendo, e vamos tratar agora dos outros direitos e vantagens. Você já deve ter ouvido falar da palavrinha vencimento e da palavrinha remuneração. E, bom, vamos lá. Remuneração é maior que vencimento. Remuneração é gênero e o vencimento é a espécie mais importante de remuneração. Além do vencimento, o termo remuneração inclui vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas na lei. Além de remuneração, você já deve ter ouvido falar de provento, uma outra palavra bonita, subsídio, outra palavra bonita, estipêndio. E vocês podem usar todas essas palavras antigas, mas se vocês quiserem usar vencimento e remuneração, eu aceito. Júlia, você está me ouvindo?
Sim, professor. Tá bom. Se alguém perguntar para você se servidor público recebe salário, você vai responder que não, tá certo? Tá bom. Salário é o nome que a gente dá para a remuneração do empregado seletista. Eu, na PUC Campinas, sou empregado, eu sou remunerado mediante pagamento de salário, porque eu sou. Salário é o nome que se dá ao pagamento por uma relação de emprego, nos termos da consolidação das leis do trabalho. Quem exerce uma função decorrente de cargo público efetivo, ou mesmo cargo, bom, é cargo público, o nome não é salário, o servidor público estável, segundo o seu estatuto, percebe remuneração, ele é remunerado, e a parte mais importante da remuneração, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? O salário base são os vencimentos. Vencimento é basicamente assim, quando você entra no serviço público, o primeiro mês de remuneração, muito provavelmente os seus vencimentos serão equivalentes à remuneração, porque, entre aspas, o vencimento é o salário base, ou, por favor, fecha aspas, agora não vamos usar mais a expressão salário, é toda a remuneração que você tem no seu primeiro mês de trabalho. Porém, você ao longo do tempo no serviço público, você pode adquirir vantagens pecuniárias, você pode adquirir gratificações, você pode ter adicionais, e tudo isso faz parte da sua remuneração, embora não seja o seu vencimento. Uma coisa importante também que eu preciso falar para vocês, há uma diferença muito grande entre remuneração e indenização. A indenização, segundo o direito, segundo a teoria do direito, é algo que você recebe para repor o seu patrimônio, a sua esfera individual. Indenizar tem a ver com o pagamento recebido ou um valor recebido, não pagamento, me desculpe, um valor recebido para compensar uma perda que você teve. Já a remuneração é algo que você recebe em contrapartida a um serviço prestado, a um trabalho efetivamente realizado. Após um mês de trabalho, você é remunerado pelos serviços prestados. Isso tem a ver com acréscimo patrimonial. Na teoria geral do direito, quando você é remunerado, o seu patrimônio é acrescido. E quando você é indenizado, o seu patrimônio não é acrescido, mas ele é reparado. Você só tem direito à reparação se o seu patrimônio, se a sua esfera individual sofreu um dano, sofreu uma perda. Alguém deverá ser responsável por te indenizar pela perda naquele tamanho, no limite daquela perda. E a remuneração não se trata de ser indenizado, mas se trata de ser pago em contrapartida aos serviços prestados. Essa por favor, fiquem com este conceito, que esse é o conceito da teoria geral do direito, embora haja sempre críticas, porque dá a impressão que você é remunerado, que você não fez nada para ser remunerado. Parece que você recebeu aquele dinheiro de graça, quando na verdade você se esforçou, você gastou energia, você gastou suor, você gastou tempo ao longo de um mês inteiro para receber aquela remuneração, de modo que o salário, no caso dos empregados, e a remuneração, ou menor, a parte que importa aqui, os vencimentos decorrentes dos serviços prestados naquele mês, aconteceram em contrapartida a todo um esforço. Então, embora a teoria geral diga o que é indenização e o que é vencimento, nós precisamos ter em mente que ninguém recebe a remuneração de graça. O nosso patrimônio, ele não é acrescido de maneira gratuita. Você efetivamente gastou tempo, dinheiro, expediente, suor. Você investiu muito durante um mês para ser remunerado. Então, não dá para dizer que a remuneração vem de graça e a remuneração aumenta o seu patrimônio. Na verdade, a remuneração pode ser entendida como a compensação pelo tempo de trabalho exercido durante aquele tempo. Você trocou o seu tempo, o seu esforço por dinheiro. No caso da indenização, você, assim, a grande diferença é que a remuneração, você vai atrás dela, você gasta o seu tempo, você investe para receber. A indenização, você já tinha alguma coisa
e por perder aquilo de maneira ilícita, a pessoa que cometeu o ato ilícito e cujo ato, né, tem nexo de causalidade com o dano sofrido, deve indenizar pela perda, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essas distinções, por favor, me interrompam que a gente tenta de novo. E qual é o princípio fundamental no serviço público? Aliás, isso não é princípio fundamental no serviço público, isso é princípio fundamental na Organização Internacional do Trabalho. Se duas pessoas realizam o mesmo serviço, elas devem receber uma remuneração idêntica. O mesmo critério deve ser aplicado para as pessoas serem remuneradas do mesmo jeito. Está lá no artigo 39, parágrafo 1º. O mesmo trabalho nas mesmas condições deve corresponder à remuneração igual. Paridade salarial consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de modo que se quem faz aquele serviço é homem ou mulher, branco ou negro, nacional ou estrangeiro, o valor da remuneração deve ser o mesmo e o acesso aos cargos ou o mérito pelo crescimento, pela progressão na carreira, pelas promoções, deve ser o mesmo. Porém, algo que nós sabemos da vida real é que existem muito menos mulheres e muito menos negros e muito menos estrangeiros em postos de comando nas empresas nacionais do que a lei prevê. E existe muito, é muito comum na iniciativa privada pessoas atuarem no exercício das mesmas funções e uma ganhar mais que a outra por critérios outros que não objetivos. Neste aspecto, vale a pena ingressar no serviço público por causa disso. Tá? Se uma mulher ou se alguém, um integrante de minoria, presta um concurso público, esta é a grande certeza que essa pessoa vai ter, que a remuneração dela será idêntica à das outras pessoas que exercem a mesma função. Vamos imaginar que você presta um concurso para juiz, e não importa se você é homem, mulher, branco, negro, qual seja a sua orientação sexual, se você pertence a uma minoria ou não, se você vota numa pessoa ou noutra, você, por um princípio fundamental de isonomia de remuneração, os vencimentos do juiz devem ser iguais aos vencimentos da juíza, os vencimentos do juiz branco devem ser os mesmos da juíza negra, de modo que isto é uma garantia constitucional que o serviço público provê de maneira quase absoluta aos servidores. Se existe uma grande vantagem no serviço público, é esta: você tem certeza que as pessoas vão receber a mesma coisa pelo exercício das mesmas funções, das mesmas condições. Uma coisa importante, as pessoas, os servidores públicos, eles têm direito ao vencimento, é proibida a prestação de serviços gratuitos, né? O servidor público não pode trabalhar de graça, está lá no parágrafo 4º está no artigo 4º da Lei 8.112. O que significa que todo cargo público exerce funções que deve ser remunerado para aquele exercício. Yuski, só uma pergunta para você: qual que é a menor remuneração possível no serviço público no Brasil? Menor remuneração é aquele serviço. Está escrito serviço. Não é. Se a pessoa for servidor público, qual que é o pagamento que recebe? Está escrito aqui embaixo, né? Puxa, professor, salário mínimo é o menor valor que pode ser pago a um servidor efetivo. Está lá na Constituição, parágrafo 3º do artigo 39. Mas tem uma exceção que a gente precisa avisar vocês, tá, gente? Eu não vou ler inteiro porque isso embrulha o estômago, mas existe uma súmula vinculante 6, ela foi relatada pelo Lewandowski, que está dizendo o seguinte: não viola a Constituição estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças prestadores de serviço militar inicial, ou seja, quem é soldado raso no Exército, as Forças Armadas estão autorizadas a pagar metade do salário mínimo para os soldados rasos que chegaram lá. Veja, não é Lei 8.112, tá? São servidores públicos militares, tem um outro regime.
mas está lá dizendo que eles podem receber, não é nem vencimento, tá? É remuneração. O valor total recebido por eles inferior ao salário mínimo. Então, tá aí a explicação toda bonita, etc. Então, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade para embrulhar o estômago também. Eu estava falando de salário mínimo, né? Nenhum servidor público civil pode receber menos que o mínimo. Aliás, a grande maioria dos servidores públicos no Brasil recebem salário mínimo. Receber mais que salário mínimo é exceção no Brasil, mas são baitas exceções. Nós temos aqui a questão do teto remuneratório. E aí está dizendo que é o limite máximo de remuneração e não de vencimento de quaisquer agentes públicos, seja este político, temporário, comissionado, estatutário ou empregado público. Com relação ao empregado público, tem até uma discussão que existe no TST, que a gente pode tratar daqui a pouquinho. Mas se nós formos lá no inciso 11 do artigo 37, colocado na Constituição pela Emenda Constitucional 41, está dizendo o seguinte: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública brasileira. E aí fala, dos membros de qualquer poder da União, Estado, Distrito Federal e Município, mandato eletivo, ou quaisquer outros agentes políticos, e também proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza. Tudo isso, ou seja, toda essa remuneração com todas as vantagens juntos, tudo que integrar a remuneração do servidor público, não pode ser maior que o valor mensal recebido em espécie pelos ministros do STF. Ou seja, ninguém pode receber mais do que um ministro do STF no Brasil. Ele coloca, aplicando-se como limite nos municípios, o que o prefeito recebe. Ou seja, na União Federal, ninguém pode receber mais que o ministro do Supremo. Nem o presidente da República pode receber mais que o ministro do Supremo. Mas se nós estivermos falando de uma cidade, por exemplo, o município de Campinas, ninguém do município, nenhum servidor público municipal daquela cidade pode receber mais do que o prefeito. A remuneração do prefeito é o teto remuneratório do município, assim como o valor que o governador recebe no Poder Executivo é o teto da remuneração da administração pública estadual ou distrital. E no caso do Poder Legislativo, se alguém trabalha no Poder Legislativo do Estado, o teto é da remuneração dos deputados estaduais. E no caso do Poder Judiciário, o subsídio dentro do Estado dos desembargadores do Tribunal de Justiça é o teto da remuneração do servidor público. Ou seja, ninguém no Poder Judiciário pode receber mais que o desembargador e nem o governador pode receber mais que o desembargador do Tribunal de Justiça. E o valor, e nós temos aqui um padrão, uma escala, né? O desembargador, ele não tem, a remuneração dele nunca pode ser maior do que a do ministro do Supremo, e o limite disso é de 90,25% do valor do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se você sabe fazer porcentagem, você sabe quanto recebe ou quanto deve receber o desembargador de qualquer Tribunal de Justiça. É 90,25% do valor do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok? Isso também é aplicável ao Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Acho que vale a pena a gente entrar aqui no Google só um pouquinho, vamos ver se eu... Vamos entrar por aqui. Vocês conseguem ver minha tela que eu estou abrindo aqui, um site, ou vocês não conseguem me acompanhar? Vocês ainda estão vendo? Estamos ainda no roteiro. Então vamos mudar aqui para vocês me verem. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Eu acho que eu já abri isso outro dia para vocês. Vamos lá. Transparência. Como é que você não está entrando?
Ah, que feio. Bom, é muito feio o professor ser ruim de pesquisa, né? Mas tudo bem. Oh, meu Deus. Osado, outro dia eu entrei nisso com tanta facilidade. Vamos. Gestão de pessoas, não. Me ajude, onde está a lupa? Vamos ver por aqui. Aqui. Não, não quero desse jeito. Eu quero ter um outro jeito mais legal de fazer isso. Tem um outro jeito mais legal de fazer isso. Achei. Desculpa, gente. Vamos pegar aqui janeiro. Vamos ver se não tem? Vamos. Dezembro de 2020. Não deu? Novembro de 2020? Beleza. Ó, gente, seleciona a folha de pagamento que deseja consultar. Pesquisar. A gente acabou de ler que, não sei se vocês lembram, a gente acabou de ler ali no roteiro que pela Constituição, o inciso 11 do artigo 37, nenhum servidor público pode receber mais que a remuneração ou subsídio de um ministro do STF. É isso mesmo, Júlia? Júlia, você está aí? Estou aqui. Beleza. Você consegue ler para mim aqui a remuneração? Você já ouviu falar desse cara aqui, ó? Já. Alexandre de Moraes. Então, quanto ele recebe por mês? Bruto, 39.293. E essa aqui, você conhece? Você já ouviu falar dessa pessoa aqui, ó? Já ouvi falar dela. Quem que é ela? Ministra. Beleza, quanto que ela recebe? 45 mil. Nós temos um problema sério aqui. Nós estamos vendo ministro que recebe mais do que ministro. Como explicar isso? Aí já não sei te explicar. Pois é. E aí a gente vai para os ministros inativos, ou seja, quem tem remuneração, quem recebe aposentadoria integral. Nós temos aqui estes 16 ministros aqui, que eles ainda estão vivos. Por exemplo, o Eros Roberto Grau, ele tem uma remuneração mensal, uma aposentadoria mensal de 30, todos eles recebem 39 mil, porque afinal de contas ele recebe aposentadoria integral, que são os vencimentos do ministro do Supremo Tribunal Federal, certo? Só que tem gente aqui que recebe mais do que 39.293. Qual é a explicação deles receberem que o ministro do Supremo recebe mais do que o ministro do Supremo? Pois é. E aí tem uma coisa interessantíssima. Vamos aqui para servidores ativos, ok? Eu gostava muito de procurar uma pessoa chamada Aécio. Vamos ver se está aqui. Achei. Olha só o Aécio, analista judiciário, a remuneração dele. Mas vamos mudar, né? Vamos aqui pegar o vencimento da Adriane da Rocha Calado Henriques, que é uma analista judiciária. Qual é o valor que ela recebe? Você consegue ler aí, Júlia? 40 mil. Ué, mas a gente não aprendeu que pela Constituição ninguém pode receber mais que o ministro do Supremo? Pois é, né? Pois é. E olha só, aqui nós temos 1.218 registros, ou seja, a gente sabe que no STF nós temos 1.218 servidores que estão à disposição dos 11 ministros. E, veja, aqui está só na letra A, né? Se a gente for para os próximos registros, nós vamos encontrar, fora da letra A,
outras pessoas que recebem bem também. Vamos lá. Aqui, ó, 29 mil. Então, veja, se você... Eu me lembro que tinha um pessoal, tem uma que se aposentou recentemente, que tirava um bom valor. Agora, você vai aqui para os servidores inativos, veja a remuneração deles aqui. Alberto, 36 mil. Cadê? A Denise, 35. A Alda, 30. Ou seja, como explicar essa remuneração tão alta, né? 577 pessoas recebendo valores que são praticamente a remuneração dos juízes, né? E são analistas judiciários. E tem uma coisa também aqui, né? Há juízes que são designados para trabalhar lá, né? Nós temos 29 juízes designados, e aí eles recebem esses valores aqui. Para ser juiz trabalhando no STF, eles recebem este valor aqui como valor para o pagamento. Mas também eles recebem uma outra coisa, tá, gente? Esse pessoal aqui, como eles não são de Brasília, eles vão para Brasília, eles acabam recebendo diárias. Eles recebem um valor para ficar em Brasília por dia de trabalho, que acaba aumentando bastante este valor aqui, mas a diária, ela não é remuneração, a diária é indenização. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Para mostrar que a Constituição, ela é complicada. Vocês perguntem ao seu professor de Direito Constitucional, porque um juiz do STF ganha mais que outro juiz do STF. Ah, professor, é porque esse juiz aqui só faz uma coisa, esse outro juiz faz outras coisas, né? Seria uma boa explicação, né? Por exemplo, Luiz Fux, ele, como é o presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ele deve receber um valor a mais para exercer essas outras funções. Faria sentido isso, não faria, Júlia? O que você acha? Faria, não sei. Faria, Pois será? eu também acho que faria todo sentido. Será? O problema, vamos voltar aqui para o nosso roteiro, é o próximo item aqui do roteiro. A mesma Constituição, desde 98, criou uma coisa no artigo 39, parágrafos 4º e 8º. Está dizendo o seguinte, ó, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, mas também os ministros do Supremo Tribunal Federal e os juízes, porque isso consta da lei orgânica deles, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional a abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 3711. O que significa o seguinte, aqui está escrito aí no parágrafo 8º, né? A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º e o judiciário inteiro e o Ministério Público inteiro são organizados dessa forma. O juiz, quando ele presta um concurso, bom, vamos lá, antes de 98, como é um concurso para juiz? O juiz, ele passava um concurso e ele recebia vencimentos. E ao longo da carreira, ele acabava incorporando aos vencimentos gratificações pelo exercício de várias funções. Por exemplo, havia previsão de que para fazer um trabalho adicional, o juiz deveria receber uma gratificação, um adicional por aquele serviço. Só que em 98, no parágrafo 4º e 8º, ficou determinado que o juiz ele deveria receber um valor único para fazer tudo o que estivesse previsto para ele fazer. Não tem hora extra, não tem gratificação por acumular o trabalho do juiz que saiu de férias, ele não deveria ter adicional por fazer, por exemplo, por acumular uma vara eleitoral, etc. Júlia, você já foi para a churrascaria de rodízio? Já, professor. E você é vegana? Não. Não. Mas você já viu pessoas irem para a churrascaria de rodízio e ficar só na salada? Pior que eu já vi. Eu tenho amigas que são veganas e aí ela foi comer o palmito, foi isso. Tadinho do palmito. Mas tudo bem. O palmito está lá vivo, ela vai lá e come alguma coisa viva. Tudo bem, é questão filosófica. Voltando agora, falando sério, me perdoa a brincadeira. Quanto ela pagou? A mesma coisa que quem foi lá e comeu picanha de R$ 1.700 o quilo, né? Sim. É o mesmo preço, né? Está num pacote, isso. Não é isso? Uhum. Não importa se você vai comer pouco, não importa se você acabou de almoçar e vai na churrascaria de rodízio, ou se você não come há uma semana, você vai pagar o mesmo valor por estar lá, né?
mais ou menos assim, vamos utilizar agora uma expressão pré-pandemia, que os alunos de faculdade entendem muito bem. O que significa open bar nas baladas de vocês? Pode beber à vontade. Hã? Pode beber à vontade. Você pagou um valor e quando você entra, você tem acesso liberado à bebida que oferecerem lá dentro. Certo? Certo. Beleza. Quando a gente fala regime de subsídio, e aí está escrito pagamento de subsídio fixado em parcela única, eu sei que é uma expressão complicada, tá? Porque parcela única é contraditória. Parcela é sempre parte de alguma coisa, não existe uma parte única, né? Parte única é o inteiro. Mas tudo bem. O que significa aqui, tecnicamente, é a pessoa vai receber um valor e aquele valor remunera o pacote inteiro. Se a pessoa... Vamos imaginar o seguinte, você resolveu virar juíza de direito, você passou no concurso, Júlia, e você vai para uma vara, sei lá, que... Assim, vai para uma comarca que tem 300 processos e estão todos praticamente terminados. É um lugar muito tranquilo. Quanto você vai receber? A sua remuneração vai ser de juiz em início de carreira. E uma colega sua passou no concurso também, igualzinho você, e ela vai para, sei lá, ela vai para a vara criminal de Diadema, ou ela vai para a vara da Fazenda Pública de São Paulo, ou ela vai para a vara civil de Campinas. Ela vai trabalhar em relação a você muito mais. Qual vai ser a remuneração dela? A mesma que a sua. Não importa o que venha, vamos imaginar que você acaba sendo designado para trabalhar em período eleitoral como juiz eleitoral. Quanto você vai receber a mais por isso? Em tese, pelo que consta da Constituição, você já é remunerado pelo pacote completo de atribuições que o Poder Judiciário pode impor a você. Isso que é o regime de parcela única. Não dá para receber hora extra, não dá para receber gratificação. Você vai ser remunerado, e assim, a sua remuneração será igual aos vencimentos, chamado de subsídio em parcela única. Ou seja, se você é ministro do Supremo Tribunal Federal, se você for designado para trabalhar no Conselho Nacional de Justiça, se você for designado para trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral, se você for designado para fazer outras atividades, qual é o valor da sua remuneração? Deve ser exatamente o teto remuneratório do serviço público. Então, a minha pergunta é, eu não sei essa resposta, tá? Eu nunca fui atrás, eu confesso a vocês, talvez eu não tenha ido, sei lá por quê, mas a Freud explica às vezes essas coisas. Eu não fui atrás de saber por que alguns ministros do Supremo recebem 39 e outros 45 mil. Eles deveriam todos receber a mesma remuneração, porque todos eles exercem a mesma atividade e eles podem, pelo pacote, né, ter que exercer outras atividades e faz parte do que eles devem realizar. Eles não deveriam receber a mais por alguma coisa que eles fazem, eles não deveriam receber alguma gratificação, algum adicional, porque eles, por terem remuneração em sistema de subsídio fixado em parcela única, não há nenhuma possibilidade de acréscimo de qualquer gratificação adicional ao abono. Aliás, não sou eu que estou falando, tá, gente? Eu estou lendo aqui. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional ao abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. E ali, quando eu vou voltar ali um pouquinho para vocês, quando a gente estava mostrando o... Meu Deus, será que não está aqui? Veja, aqui está escrito remuneração dos servidores. E não está falando aqui que o ministro recebeu uma diária porque ele teve que atuar fora de Brasília, então ele foi indenizado por estar fora de Brasília naquele mês. Sei lá, o ministro Alexandre de Moraes, ele teve que fazer uma diligência, né, em Rio de Janeiro, em Curitiba ou em Belo Horizonte, porque ele teve que ficar pelo tribunal 3 dias naquele local, ele acabou sendo indenizado com diárias. Aqui não, gente, eu estou falando simplesmente que ele é remunerado, está aqui, ó, remuneração, e que naquele mês, este ministro recebeu menos do que esta daqui ou outros. E aí, como é que fica o princípio de igualdade ou isonomia de vencimentos previsto no ordenamento jurídico brasileiro?
Pois é, eu tenho essas dificuldades. Esta aula tem mais dúvidas do que respostas. Eu peço desculpas a vocês por não poder satisfazer a curiosidade de vocês. Eu também não sei a resposta. Vocês estão vendo alguma tela minha ou eu fiz bobagem? Eu fiz Não bobagem. vendo nada, professor. É. E Agora estamos vendo o roteiro. Beleza. Então, veja, voltando aqui, agentes políticos sujeitos a este regime, mais alguns servidores, e aí, taxativamente, quem é presidente, governador e prefeito, quem é deputado, senador, deputado estadual, vereador, por força de carreira, magistrados, ministros de Estado, secretários de Estado, secretários municipais, membros do Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, integrantes das polícias federal e civil, todos estes devem receber um subsídio de parcela única em que é vedado qualquer acréscimo de remuneração no sentido de gratificação adicional, abono, prêmio, verba, etc. Ou seja, nós temos uma questão interessantíssima aqui e eu não sei responder para vocês, ainda mais porque eu não faço ideia de como responder isso para vocês. Puxa, professor, o senhor está dando aula e não sabe a resposta? Gente, eu realmente não sei como explicar que um servidor público não deveria receber uma remuneração adicional e recebe. Eu não sei como explicar isso para vocês. Vamos lá. Previdência do servidor efetivo federal. Gente, até pouco tempo atrás, isso aqui está antigo, tá, gente? Existem emendas constitucionais posteriores, mas eu vou falar um pouquinho do jeito que está o roteiro e depois eu complemento. A ideia do regime da Previdência Social é que é um regime contributivo e solidário, de modo que até quem está aposentado, ele deve contribuir para o sistema de aposentadoria. Isso aqui é antigo, tá? Quem entrou no serviço público até a promulgação da Emenda Constitucional 41, ou seja, quem virou servidor público até 2003, manteve o direito à aposentadoria integral. Qualquer um que entrou a partir de 2004 não tem mais essa condição, ok? Quem entrou no serviço público, ou seja, você é juiz de direito, certo? Sua remuneração mensal está lá, sei lá, 25, 30 mil reais. Se você entrou após a edição da Emenda Constitucional 41, o valor máximo do benefício é igual ao montante máximo do regime geral da Previdência Social, lá do INSS, que não é 3 mil, hoje está em 5 mil reais. Ou seja, o ministro, vamos imaginar que daqui a pouquinho o decano do STF se aposenta compulsoriamente e o presidente da República indica uma pessoa que não é servidor público para o cargo de ministro do STF. Vamos imaginar que ele nomeia, sei lá, o nosso diretor da Faculdade de Direito para ser... Não dá porque ele já é aposentado. Vai, nomeia um professor da PUC, que é advogado, para ser ministro. E nomeia um professor, sei lá, com 73 anos de idade. Este professor, ele vai se aposentar compulsoriamente em 2 anos, porque ele vai se aposentar em 75 anos. E o que acontece? Ele vai se aposentar não com remuneração integral, mas ele vai se aposentar, se ele não fizer contribuição para a Previdência Complementar, o limite de aposentadoria dele é o limite da contribuição para o INSS, ou seja, a remuneração da maior parte dos servidores públicos hoje é a remuneração da Previdência Pública, a Previdência relativa ao INSS, ou seja, contribuições previdenciárias para o Instituto Nacional do Seguro Social. Atualmente, vou cancelar aqui o compartilhamento para vocês olharem para mim. Nós temos no serviço público hoje 3 regimes de aposentadoria. Se você, por acaso, prestar concurso para, sei lá, juiz de direito hoje, você receberá, perdão, a sua remuneração de muitos mil reais, 20 mil, sei lá quantos mil reais. Mas se você não contribuir para uma aposentadoria complementar, você não terá direito, aliás, você já entra no serviço público sem direito à aposentadoria integral.
Não existe mais a possibilidade de entrar no serviço público e continuar recebendo após a aposentadoria a mesma remuneração que você recebia antes. Então, o ministro Marco Aurélio Mello, ao se aposentar, ele continuará recebendo o mesmo valor que ele recebia quando nativa, só que agora, em vez de vencimentos, ele recebe a aposentadoria no mesmo valor dos vencimentos, e toda vez que aumentar o valor, toda vez que os ministros do Supremo tiverem aumento da sua remuneração, os ministros aposentados do Supremo, inclusive Marco Aurélio Mello, que entrou no serviço público antes de 2003, antes da emenda constitucional 41, vai ter aumento da sua aposentadoria do mesmo jeito. Após a emenda constitucional 41, foi criada uma estrutura de previdência complementar, foram criadas autarquias previdenciárias. Isso demorou um pouquinho para acontecer, mas atualmente tanto a União Federal quanto os estados e alguns municípios, por exemplo, Campinas, possuem autarquias previdenciárias que administram a previdência do servidor público. Ou seja, o servidor público que entrou depois da emenda constitucional 41, sabendo, tendo noção, né, plena de que não será remunerado, não receberá a aposentadoria integral, passa a contribuir para um fundo de pensão. E este fundo de pensão, ao final da sua carreira, poderá, conforme o caso, lhe garantir um valor de aposentadoria maior do que o do INSS. Vamos lá, gente, eu sei que todo mundo aqui é de humanas, inclusive eu mesmo, e então nós temos alguns problemas aqui. Então, se vocês estiverem com a calculadora aí, eu agradeço muito. O teto da aposentadoria no Brasil hoje, segundo o INSS, dá um Google, gente, vai ser alguma coisa em torno de R$5.000. Por favor, quem achar esta informação, põe aqui no chat ou avisa oralmente, por favor. Como é que alguém faz para receber este teto da aposentadoria do serviço público? Veja, a contribuição para o INSS é uma contribuição de, em regra, 11% do valor. O José Vitor respondeu aqui, hoje está em 6.433. Vamos imaginar que eu queira, quando me aposentar, daqui a uns 20 anos, eu queira receber esse teto da remuneração. Como é que eu faço para receber isso? É muito simples, basta que você, ao longo da sua vida profissional, contribua para o INSS, ou seja, arque com uma contribuição ao regime de previdência equivalente a 11% desse valor. Vamos imaginar que o meu salário seja R$ 6.433,57. O que faz o meu empregador? Faz um desconto de 11% do meu salário desse valor. E como o meu salário é igual ao teto da aposentadoria, os 11% de pagamento, de recolhimento previdenciário ao longo da minha vida profissional vai me garantir que eu me aposente com o teto da aposentadoria do serviço público. Vamos imaginar que eu não receba 6.400, eu receba R$15.000 por mês. Qual é o valor da contribuição previdenciária para o INSS? O valor da contribuição, no meu caso, será de 11%, não sobre a minha remuneração, meu salário, mas 11% sobre o teto do INSS. Como o INSS não paga mais do que 6.400, ele também não exige contribuição superior. Então, ele nunca vai cobrar 11% da minha remuneração, que é superior ao teto, mas ele vai cobrar 11% do teto do INSS. Ou seja, não importa se alguém ganha 6.433 ou ganha 60 mil por mês. Vamos imaginar que você é diretor de uma multinacional e ganha R$80.000 por mês. Qual é o valor da sua contribuição ao INSS? 11% de 6.433. E quando você se aposentar, diretor de multinacional se aposenta hoje, a sua remuneração na multinacional era 80 mil por mês. Se aposentou, qual vai ser a aposentadoria pelo INSS? Vai ser o teto da aposentadoria, os proventos serão de 6.433,57. No serviço público, o juiz se aposenta, sei lá, daqui a 30 e poucos anos, onde você, juiz de direito, se aposenta. E no mês que você se aposentou, a sua última remuneração foi de, sei lá, R$40.000. No mês seguinte, qual será o valor da sua remuneração? Não terá remuneração porque se aposentou. Qual o valor dos proventos da aposentadoria? 6.433. Então, veja, qualquer um que receba no serviço público qualquer valor,
vai se aposentar, acima do teto do INSS, vai se aposentar com R$ 6.433,57. Para pelo menos 80%, 90% dos servidores públicos brasileiros, isso não é problema algum, porque, sei lá, cerca de 80% dos servidores públicos brasileiros recebem salário mínimo, ou seja, qual é o valor que eles vão receber de aposentadoria do INSS quando se aposentarem? Salário mínimo. Mas quem recebe acima do teto, que aí não chega a 10% dos servidores públicos brasileiros, como é que vai fazer para se remunerar, para arcar com as contas? Está acostumado com uma vida de 40 mil, sei lá, está acostumado com uma vida de 10 mil reais, como é que vai viver com metade disso? Os fundos de pensão e a previdência complementar existem justamente para isso. O servidor público, atualmente, ele tem a possibilidade de contribuir com até 8% da sua remuneração para o fundo de pensão, ou seja, o INSS toma já 11% sobre 6.433, mas todo servidor público no Brasil tem a possibilidade de contribuir para o fundo de pensão no valor que ele quiser, ou seja, se de repente você quiser contribuir para o seu fundo de pensão com 20% dos seus vencimentos, você pode fazer isso. Mas até o limite de 8% dos seus vencimentos, para cada real que você, servidor público, coloca no fundo de pensão, o Estado, o seu empregador, entre aspas, também tem que colocar R$1, até o limite de 8% da sua remuneração. 8% da sua remuneração, vamos imaginar, seja R$10 mil. Que remuneração boa, né? Se você puser, sei lá, vamos fazer um exemplo mais factível. 8% da sua remuneração são R$3 mil. Você entrega para o fundo de pensão esses R$8 mil e o seu empregador, o órgão público responsável, o poder responsável pelo seu serviço, pelas suas funções, também está obrigado a contribuir para aquele fundo com a mesma quantidade de dinheiro, até o limite de 8%. Você pode colocar mais dinheiro além dos 8%, mas o Estado não tem que colocar mais dinheiro junto. A paridade de R$1 colocado por você, R$1 colocado pelo servidor, vai até o limite de 8%. E ao final, né, se vocês puderem fazer uma conta, vamos imaginar que você receba R$15 mil por mês e você tem uma contribuição ao INSS, que ao final você, no lugar de receber 15 mil, seu aposentado vai receber R$ 6.433. Como é que você vai fazer para complementar essa aposentadoria? Por meio do fundo de pensão. E para cada, se você por acaso... Gente, eu sou de humanas, tá? Então, eu peço ajuda, quanto é 8% de R$15 mil? Alguém pode fazer essa gentil conta aí na calculadora para nós e avisar aqui? Só para o exemplo ficar perfeito. O José Vitor está com a calculadora lá, aposto, mas eu não consegui enxergar. Agora chegou. Beleza. 8% de... Obrigado. Tá, eu estou vendo agora. 8% de 15 mil, R$ 1.200. Então, veja, o José Vitor, aqui, o servidor público que recebe 15 mil por mês, ele contribui R$ 1.200 por mês para o seu fundo de pensão. O que significa que, por mês, o fundo de pensão vai ter, para ele, R$ 2.400 por mês, porque até o limite de 8%, para cada real que ele coloca, o Estado tem que colocar também R$1. Ou seja, todo mês, o Zé Vitor vai fazer uma poupança maravilhosa, né? Que ele coloca lá R$ 1.200 por mês, mas o saldo mensal é de R$ 2.400. Vitor, vamos imaginar, já que você está com a calculadora ligada aí, quanto é 2.400 vezes 13? Na verdade é 13,33, que é a tua remuneração anual, são 13,33 vencimentos. Então você contribuiu naquele ano para sua aposentadoria com R$ 2.400 vezes 13,33. Quanto que deu, por favor? Oh, meu Deus, eu sumi aqui da tela. Ou seja, você fez uma economia para sua aposentadoria de R$ 31.992. Se você se aposenta hoje com 40 anos de serviço,
né? Entre 35 e 40. Quanto é 31.992 vezes 40, Vitor? Cada conta complicada. Nós que somos de humanas temos essa dificuldade. Eu consegui me perder aqui de novo, porque eu sou de humanas. Olha que legal, você tem aí um valor após 40 anos, e claro que isso aqui é valor histórico, né? O fundo de pensão, ele tem atualização monetária, mas você teria hoje, aos 40 anos de serviço público, uma bolada de R$ 1.279.000, R$ 1.300.000, para você complementar a sua aposentadoria. Você ganhava 15 mil, você, por força da sua contribuição obrigatória ao INSS, vai ter R$ 6.000 de aposentadoria por mês. Esses R$ 1.300.000 aqui vão servir como base para pagar a sua aposentadoria de complementação. Ou seja, você entra para a aposentadoria pelo INSS já recebendo R$ 6.400. Este valor aqui serve para pagar uma aposentadoria complementar. Se nós falarmos, se você por acaso, eu sei que não é isso, tá? Não funciona desse jeito, mas quanto é 0,5% disso, por favor, José Vitor? Multiplique isso aqui por 0,05. Hoje. 63.984. Mas assim, se você puser isso aqui num fundo de investimento, ele tende a render aqui 0,5%, não tem renda fixa pagando isso por mês, né? Mas atualmente a renda fixa no Brasil é 5% ao ano, que dá 0,3, 0,4 por mês. Vamos melhorar isso, vai, multiplica aí faz a porcentagem 1.300.000 vezes 0,03, vamos ver quanto que dá. Para ser bem realista. Dá 38.390. Não. Dá 3.890. É 0,0. Não é 30%, eu quero 3%. Então. Do 1.300.000, tá falando? Exato. 38.390. Isso é 3%, não 0,03, né? 0,03%. Exato. A pergunta é quanto você receberia de juros, né? Qual seria a complementação da sua aposentadoria mensal de modo que esse valor continuasse rendendo? Assim, o que eu estou mostrando para vocês é que esse valor vai servir para pagar a sua aposentadoria complementar. Então, veja, você vai receber por mês alguma coisa, você tem garantido, além dos R$ 6.000, pelo menos mais 3.800. A sua aposentadoria complementar permitiria que você vivesse não mais com 15 mil, mas você viveria com 6.400 mais 3, sei lá, alguma coisa em torno de R$ 10.000. Não é aposentadoria integral, não é o mesmo valor que você recebe, mas é pelo menos um valor que te permite segurar a onda depois de se aposentar. Quando foram criadas as autarquias previdenciárias, foi dado aos servidores públicos federais, estaduais, a possibilidade de, olha, você hoje tem aposentadoria integral, você gostaria de trocar a certeza de que você vai receber o vencimento integral por esta complementação de aposentadoria? Olha, nenhum servidor público é servidor público porque quer trocar o certo pelo duvidoso. Então, praticamente ninguém fez a troca, ninguém substituiu. Porém, depois de um certo tempo, a grande maioria dos servidores públicos de carreira acabou optando pela troca porque começou a ver que não tinha... Assim, para a Previdência funcionar, é preciso que haja servidor público ativo para que haja a possibilidade de o serviço acontecer, para que a contribuição dos servidores inativos vem também da contribuição dos servidores que estão ativos. Não existe criação de dinheiro, é preciso que haja desconto em folha
porque o serviço de previdência, ele é contributivo, todos contribuem, é solidário. Se por acaso reduzir muito o número de servidores públicos, ou se por acaso não tiver servidores públicos, e outra, se por acaso os servidores públicos não tiverem na ativa o desconto do valor integral para aposentadoria integral, não há uma massa de dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria integral de quem está presente. É um problema de escassez. E os servidores públicos viram que isso era escasso e muitos servidores que tinham direito à aposentadoria integral acabaram migrando para o sistema de aposentadoria complementar com medo de não ter a sua aposentadoria integral garantida. Mas tem uma coisa importante também sobre a aposentadoria integral, tá? O servidor público, ele sempre contribuiu para a sua aposentadoria integral no valor de 11% sobre o valor total da sua remuneração. Então, se por acaso um juiz de direito recebia R$20 mil por mês, ele contribuía para a sua aposentadoria com 11% sobre 20 mil. Não é que ele pagava 11% sobre 6.433. A aposentadoria integral era feita com base no desconto de 11% sobre a remuneração integral dele. Então, não é que ele efetivou, a aposentadoria sempre foi um direito conquistado com o pagamento dos valores pelos servidores. Não é que o governo dava alguma coisa para eles. Eles realmente asseguravam esse dinheiro por meio de uma contribuição ao longo de toda a carreira. O problema é que, assim, essa conta não é exata. Quanto mais tempo o servidor ficar na carreira, mais tempo ele contribui para o sistema. Quanto mais gente tiver no sistema, mais dinheiro tem para poder arcar com esses valores. Mas a partir do momento que nós temos um Estado reduzido e nós temos pessoas recebendo menos remuneração, a quantidade de contribuição acaba diminuindo, isso acaba comprometendo a possibilidade de pagar os valores devidos aos servidores. Já no caso da contribuição complementar, por se tratar de uma situação contábil em que há efetivamente a criação de fundo, existe dinheiro em uma quantidade, assim, há mais certeza, mais garantia de que algum valor será pago do que se houvesse a possibilidade de todo mundo continuar recebendo aposentadoria integral. O que eu estou contando para vocês é a explicação de por que no Brasil foi retirado o direito à aposentadoria integral e criada a Previdência Complementar do Serviço Público neste sentido. Eu não disse para vocês que é a minha opinião, eu não disse para vocês se está certo ou se está errado, eu estou dizendo apenas para vocês que no direito positivo brasileiro, esta é a resposta de qualquer pergunta que fizerem a vocês a título de previdência complementar. Algo que será objeto de aula de direito previdenciário, especificamente no 5º ano para vocês. Mas se tiver alguma dúvida, se por acaso não consegui ser claro, se eu fui confuso, eu peço perdão e eu tento responder de novo. Vocês não estão muito preocupados com isso, que vocês são novinhos, né? Eu não vou me preocupar com isso daqui a 30 anos e tal. Ninguém quer falar. Ok. Vamos mudar. Pois não, Yusuke? Não, nada. Tá tudo certo, professor. Ok. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à matéria. Cadê o roteiro? Eu acho que é esse. Vamos lá. Bom, indenizações, gratificações e adicionais. Eu já falei para vocês, indenização não tem caráter remuneratório, mas de reparação, restituição, logo não se incorpora aos vencimentos. Logo, se você recebe uma indenização, aquela indenização não está sujeita ao teto remuneratório. Você pode perfeitamente, sei lá, receber o teto, você pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, você recebe o teto remuneratório do Serviço Público Federal, aliás, nacional, mas você naquele mês, você, sei lá, recebeu do Estado uma indenização porque você fez uma viagem a serviço, e aquela viagem a serviço foi indenizada, o Estado pagou um valor para você, porque você fez aquela viagem, mas aquela tem uma natureza indenizatória, então naquele mês você recebeu a mais, sem problema algum. Certo? A indenização mais famosa é a chamada diária, que é devida ao servidor que a serviço sai da sede do trabalho e vai para outro local.
E claro que não existe diária para quem o deslocamento e exigência do próprio cargo. Se você faz via, por exemplo, não tem como existir diária para quem tem que se mover, tem que andar para caramba, né? Mas se por acaso um juiz ou um promotor ele é convocado para trabalhar numa outra comarca e ficar lá, sei lá, por um dia, 2, 3, 4, para cada dia que ele ficar lá deslocado, ele recebe uma diária, que é considerado a indenização devida por ele ter se deslocado. A diária é um valor fixo que determina, pela qual se declara que aquela é a indenização devida ao servidor, seja ele, assim, não importa se o servidor quiser ficar, aquela diária serve para ele se deslocar de carro ou de ônibus, ficar num hotel 5 estrelas ou numa pensão meia boca. O valor, assim, mesmo que ele fique num hotel mais caro que a diária, ele não receberá além do valor da diária. Se vocês derem um Google, vocês vão ver que as diárias, elas variam conforme o poder e a função. Dependendo do cargo que você ocupa, a diária devida é uma ou outra, mas os valores, eles costumam ser bem altos. Okay? E uma coisa importante também, eu acabei, assim, como que se deu, assim, há uma dificuldade muito grande para aquelas pessoas, para os agentes públicos que já recebem próximo do teto remuneratório e que recebem gratificações adicionais. Se essa pessoa é um servidor público que não está estruturado em carreira de subsídio em parcela única, ele tem direito a gratificações adicionais. E toda gratificação e tudo adicional acaba, ao longo do tempo, se incorporando nos vencimentos, ou seja, o que era remuneração, ao longo do tempo se incorpora aos vencimentos. O vencimento dele, o salário base dele, por favor, entre aspas, que era com a incorporação das gratificações adicionais, aqueles vencimentos são ampliados, a ponto de, ao longo do tempo, a remuneração e investimento acabar sendo ser o mesmo valor. E, independentemente disso, se a pessoa já recebe um valor muito próximo ao teto constitucional e ele recebe uma gratificação, e aquela gratificação extrapola o teto, ele só terá direito de receber até o limite do teto. Esta é a regra que deve ser aplicada segundo a norma constitucional. Porém, houve ao longo do tempo uma jurisprudência administrativa muito grande no sentido de considerar que a pessoa deve ser remunerada por aquilo que ele realiza de trabalho adicional, porque afinal de contas não deve haver trabalho sem remuneração, a pessoa deve receber pelo trabalho que realiza. E isso acabou havendo a construção de uma jurisprudência administrativa, não só pelo Conselho Nacional de Justiça, mas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por muitos outros conselhos de serviço público, pelo qual se entende que a pessoa deve receber valores que agora são chamados de extrateto. É uma expressão bonita para dizer que aquela remuneração é devida, ainda que inconstitucional. Eu também não sei como tratar deste assunto com vocês, mas se vocês entrarem no Google e se vocês pegarem decisões administrativas de vários órgãos, inclusive do Tribunal de Contas, vocês vão encontrar estas situações. Alguém está fazendo alguma pergunta aqui? Vamos ver. Tudo bem. Depois a Raquel vê a gravação, já que ela não está conseguindo entrar. Retribuições, gratificações e adicionais são incorporáveis. O que significa isso? Ao longo do tempo, se você recebe retribuições, gratificações ou adicionais de maneira frequente, isso acaba sendo incorporado à sua remuneração básica, também chamada de vencimento. E o mais comum é você, ao longo do tempo, por exercer funções de direção, chefia e assessoramento, aquele valor adicional que você recebe ao longo do tempo é incorporado no seu salário. No estado de São Paulo, para cada ano que você atua numa função de direção, chefia ou assessoria, você incorpora aos seus vencimentos básicos 10% daquela função adicional. Vamos imaginar que você recebe 5 mil por mês, mas por exercer uma função de direção, de chefia ou de assessoramento, você passa a receber mais R$1.000
por aquela função adicional. Ou seja, seus vencimentos são de 5 mil, mas você recebe um adicional por exercício de função de R$ 1.000. Você não recebe mais 5, você recebe 6 mil. Todo ano, naquela função, você continua recebendo 6 mil, mas vai fazendo uma mudança contábil, tá? Todo ano que você exerce aquela função, você começa a ter uma mudança. Você continua recebendo 6 mil, mas todo ano 10% do adicional é incorporado ao seu vencimento básico. Então, aqueles 5 mil que você recebia no ano 1, no ano 2 você recebe 5 mil mais R$ 100, que são os 10% da função de chefia. Então, no ano 1, para o ano 2, você vai receber 5.100 de vencimentos e R$ 900 de função adicional. No ano 2, você vai receber 5.200 e 800. No ano 3, 5.300 e 600. E no ano 10, você vai receber 6 mil de vencimentos e continua exercendo a função de direção. Se você, por acaso, for retirado da função, porque, sei lá, a direção determinou que fosse modificado, sai você da função de direção e entra outra pessoa, mesmo que você deixe a função de direção, aquele adicional pelo exercício da função está integralmente incorporado nos seus vencimentos, de modo que seus vencimentos não são mais 5 mil, mas R$ 6 mil. Vamos imaginar que isso aconteceu na metade dos 10 anos, você ficou 5 anos na função. Você deixa de receber vencimentos de R$ 5 mil, mas começa a receber vencimentos de 5.500, porque metade do adicional por exercício de função são incorporados ao longo dos 5 anos. Se vocês não entenderam essas contas, a gente faz de novo, não tem problema, a gente chama o Vitor para fazer os cálculos para ver se está tudo certo. Férias, 30 dias por ano, o servidor público tem direito, e sempre após 12 meses de período aquisitivo, ou seja, é preciso 12 meses de trabalho, ou seja, você precisa do direito às férias após trabalhar 12 meses, e após esses 12 meses você tem o tempo do período concessivo. Depois que você trabalha 1 ano sem parar, você tem direito a receber a concessão daquelas férias nos próximos 12 meses. Porém, em caso de necessidade do serviço, seu chefe pode impedir que você saia de férias no ano seguinte, ou seja, existe a possibilidade de férias acumuladas. E essas férias acumuladas, você vai receber, é um adicional que jamais se incorpora, não é salário, pelo amor de Deus, jamais se incorpora ao vencimento. E após os 2 anos sem férias, você fica, assim, você tem o dever de tirar férias, porque não pode acumular mais do que 24 meses. Os juízes e promotores aqui no Brasil, por sua lei própria, têm direito a férias de 60 dias por ano, em vez de 30 dias, ou seja, eles trabalham após os 12 primeiros meses de período aquisitivo, eles passam a ter direito a 60 dias de férias, passam a trabalhar 10 meses por ano, a não ser, claro, que o serviço público exija que eles vendam aquele mês de férias e trabalhem naquele mês que eles teriam direito às férias, e naquele mês ele receberá o valor da remuneração mais a indenização pelas férias perdidas. Algo interessante, essa indenização, ela não integra o salário, não integra a remuneração, porque é considerado uma indenização. Então, nos meses de férias, nada impede. E outra também, existe o 13º, na CLT a gente chama de 13º salário, como a gente não pode falar de salário no serviço público, a gente chama de gratificação natalina. E em dezembro, o ministro do STF não recebe 37 mil, ele recebe 2 vezes isso, porque ele recebe a remuneração de dezembro e recebe a gratificação natalina. Então, ele recebe 2 vezes aquilo, e é óbvio que se trata de remuneração que excede o teto, mas, assim, jurisprudencialmente, a pessoa tem direito a receber aquilo. O teto remuneratório não vai impedir dela receber o seu 13º naquele mês. Nós temos 7 tipos de licença no serviço público federal. Nós temos 4 tipos de afastamento e nós temos 4 tipos de concessão.
qual é a diferença essencial entre o servidor público deixar de trabalhar porque está de licença, deixar de trabalhar porque está afastado e deixar de trabalhar porque foi concedido esse direito para ele? Olha, eu não tenho nenhuma ideia de qual é a diferença essencial entre o servidor público sair de licença, sair afastado ou sair porque houve essa concessão. A única coisa que eu sei é que, se vocês quiserem num concurso público estudar isso, nas vésperas vocês decoram, né, vocês decorem quais são os 7 tipos aqui, quais são os 7 tipos, os 4 tipos aqui, quais são os 4 tipos aqui, certo? Eu não vou discutir a respeito disso. Eu gosto muito de uma concessão que é interessante. Se você, por acaso, é aluno de uma faculdade de Direito, ou de qualquer faculdade, e você é servidor público, por exemplo, você é analista judiciário ou técnico judiciário, e você tem o dever de fazer 40 horas semanais, mas durante o período letivo você tem direito ao horário especial do expediente para poder compatibilizar os seus estudos. Você pode alterar o seu expediente para ficar compatível e você tem direito a trabalhar no período letivo 7 horas por dia e não 8. E aqui uma coisa antiga, tá? Mas não é bem assim mais. Antigamente acontecia o seguinte, vamos imaginar que há um ministro que foi convocado, sei lá, o presidente nomeou alguém para ser ministro, ou alguém se tornou deputado, alguém se tornou senador e vai para Brasília, e leva a família, né? E aí os filhos desse pessoal aí estavam fazendo uma faculdade particular bem ruinzinha, e havia o direito, havia a prerrogativa dos filhos dos ministros, os filhos dos militares também, de se transferirem da universidade, da faculdade que eles estavam, por exemplo, a Universidade de Brasília, porque, afinal de contas, havia a imposição de aceitar essa transferência independentemente da existência de vaga. Houve uma jurisprudência um pouquinho recente, no sentido que a transferência ela acontece independentemente de vaga, mas foi determinado jurisprudencialmente um paralelismo aqui. Se a pessoa estava numa faculdade privada, ela tem o direito a se transferir para uma universidade privada. Se ela estava numa universidade pública, ela tem o direito de se transferir para uma universidade pública. Então, isso aqui eu coloquei só para chocar, mas acho que não choca mais tanto agora, ok? O direito de petição nós já tratamos na aula passada, e nós temos agora que tratar sobre o direito de greve e também sobre deveres e proibições, mas pelo horário não vai dar tempo. Eu tomo a liberdade de encerrar a aula por aqui, paro a gravação daqui a pouquinho e fico à disposição de vocês. Alguma dúvida? Eu acabei falando assim, esta aula, quando é presencial, ela demora um pouquinho a mais, mas a gente acabou indo muito rápido. Vocês parece que estão entendendo tudo aí, quietinhos e com as câmeras desligadas. Eu fico à disposição de vocês. Alguma dúvida até aqui? Gostariam de retomar alguma coisa? Estou à disposição. Tudo certo, professor. Ô, Júlia, obrigado por responder. Eu acho que sim, só dá aquela inquietação assim no coração sobre alguns temas, mas tá tudo certo. Vamos orar para que esteja tudo certo, não é mesmo? Tá bom. Gente, então eu encerro a gravação por aqui, encerro a aula e na quinta-feira espero revê-los todos com saúde. Muito obrigado, continuem em isolamento, a não ser, claro, vocês que trabalhem com... bom, eu espero que... Eu sei que tem alguém aqui eu me lembro que alguém aqui que trabalha na linha de frente, espero que esteja vacinado e esteja tudo bem em casa, assim como todos estejam bem também. Gente, parei a gravação. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus até quinta-feira. Muito obrigado.